Mas afinal de contas, a quem pertence a igreja? Quem é o dono da igreja? E a segunda pergunta que não quer calar neste vídeo: qual é o ministério da igreja? Porque muito se tem falado a respeito dos donos da igreja. Há pessoas que se dizem até aí, né? Eu sou dos três. Será mesmo que isso é verdade? E qual é o ministério da igreja? Porque, afinal de contas, a igreja está fazendo tanta coisa que dá para a gente até ficar preocupado se o papel daquela igreja é ser igreja ainda. Quem é a igreja de Jesus Cristo? Não é um tratado teológico a respeito da eclesiologia. Não vamos fazer aqui um vídeo sobre a doutrina da eclesiologia, mas algumas ponderações básicas especificamente a respeito da igreja enquanto pertença e ministério. Pega seu papel, sua caneta, suas anotações, sua Bíblia, porque este vídeo vai falar a respeito da igreja, sua pertença e ministério. Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, você que não está se inscrevendo. Obrigado pela sua parceria. O renomado teólogo Millard Erickson escreve, abre aspas, a igreja é um aspecto da doutrina cristã sobre qual todo crente e descrente tem uma opinião. Em parte, é porque sendo uma instituição da sociedade, a igreja pode ser observada e estudada pelos métodos da ciência social. Isso, porém, nos apresenta um dilema. Podemos ser tentados a definir a igreja pelo que é empiricamente. Tal abordagem, no entanto, poderia confundir o real com o ideal e, assim, por mais interessante que seja, deve ser evitada. Com essas palavras, fecha aspas, nós vamos abordar a igreja enquanto pertença e ministério. Por que pertença? Porque muitas pessoas estão usando, por causa de um certo artista por aí, que nós somos os três. Aí eu pergunto, né? Que três são esses? Que três é esse? Então a igreja tem uma sociedade de três donos, né? É a igreja S.A., sei lá. Então é bem interessante a gente observar isso. E a respeito do papel da igreja, porque a gente está vendo o povo da igreja fazendo tanta coisa que dá até medo verificar isso tudo. Não precisa ficar chateadinho comigo, não precisa ficar ofendido. O nosso trabalho aqui é exclusivamente ponderar algumas considerações. Não se trata, em nenhum momento, de colocar um ponto final, uma vez que eu não tenho a última posição, e estamos abertos a discussões, claro, com todo respeito, com muita humildade, com muito cuidado. E por favor, né, gente, antes de querer discutir, vamos saber pelo menos com quem que a gente está discutindo, né? Eu estou vendo um pessoal que nem frequenta culto de doutrina, nem frequenta escola dominical e quer vir discutir, né? Então, antes de discutir, vai saber o que você está discutindo para não falar bobagem. Opinião é a última coisa que a igreja precisa, se é que ela precisa de opinião. Vamos lá então para o vídeo de hoje. A igreja, sua pertença e seu ministério. Primeira coisa, quem é o dono da igreja? Em Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor está dizendo para Pedro que ele edificará a sua igreja. Minha igreja aqui se refere ao sinônimo de possessão. Só por este versículo já dá para a gente entender que a igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja é dele. A igreja não foi dita como edificarei a igreja do Pai. Ele não fala edificarei a igreja do Espírito Santo. Ele diz edificarei a minha igreja. Isso está na boca do Senhor Jesus Cristo, que a igreja pertence a Ele. Olha que coisa interessante isso. Em Efésios capítulo 5, verso 23, diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Só aqui no versículo 23 de Efésios capítulo 5 a gente já começa a perceber. É Cristo quem salva
e é Cristo que é a cabeça do corpo. A igreja aqui é entendida como corpo, um corpo que tem muitos membros. Aí a gente vê a diversidade das tarefas, dos ministérios, dos dons e por aí vai. É brilhante isso no corpo de Cristo. Mas a cabeça é apenas uma e o corpo é apenas um. Então, temos que colocar aqui em ponderação duas diferentes colocações para a palavra igreja, agora enquanto conceito, né? Tem a igreja com I minúsculo, que são as denominações, né? Igreja, assembleia, igreja quadrangular, igreja presbiteriana, igreja, né? Isso são igrejas com I minúsculo, denominações. E existe a igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor, que é o próprio Cristo na terra. E isso está falando do corpo místico de Cristo. Vai além dos muros de qualquer denominação. A gente sempre se refere a isso como I maiúsculo, porque referir-se à igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo, é o mesmo que referir-se ao próprio Cristo. É por isso que surge a expressão, né? Onde está a igreja, ali está Cristo. Essa expressão belíssima. Onde está a igreja, está Cristo. Porque não existe igreja sem Cristo. Se não tem Cristo, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Ela não é o corpo do Senhor. Em Atos, capítulo 20, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, quem resgatou com seu próprio sangue foi a pessoa bendita de Jesus Cristo, Deus revelado no homem. Jesus comprou a igreja. Olha a pertença, meu querido. A igreja pertence a Jesus Cristo. Ele comprou. Se ele comprou, se ele a comprou, ele é o dono. Olha que coisa interessante. Não é uma opinião. Não é porque eu estou sendo chato. Não, você implica demais com as coisas. Não é uma implicação. A gente precisa aprender. Falar e falar bobagem é uma coisa. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Antes da gente ponderar qualquer opinião, e vale a pena a gente conversar, dialogar, contextualizar, por que não? Evidentemente, sem a tentação de mundanizar a coisa, é necessário a gente sempre pautar nas Escrituras. É ela a carta magna da igreja. 1 Coríntios 1:2, olha como Paulo se refere aos crentes na cidade de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que têm em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus é o Senhor da igreja. Senhorio está falando de proprietário, de lorde, de dono. Jesus é o dono da igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo. Olha para você ver. E aqui ele está falando de igreja local, somando a igreja universal, ou seja, ao corpo de Cristo espalhado por toda a terra. 1 Coríntios 10:32 diz assim a palavra de Deus, Paulo ainda falando. Portanto, vós, de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha que coisa interessante. Já começa a apontar para o papel da igreja. A igreja que não pode se portar de qualquer maneira, a igreja que tem que ser testemunho do Deus revelado em Jesus Cristo, a pessoa bendita do Deus encarnado, que é o próprio Senhor Jesus, a igreja que tem em sua missão principal testificar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo recomenda, não deis escândalos. Se é igreja, não pode ter escândalo. Isso aqui já começa a fechar a porta para muita coisa que a gente tem colocado para dentro da igreja, que não é igreja,
e nem a pertence. A igreja é de Jesus. E a igreja de Jesus é santa e imaculada. Ela é perfeita e ela não tem nenhum resquícios de coisas ligadas ao mundanismo. Isso é muito sério. Em Colossenses capítulo 1, verso 24, diz assim a palavra de Deus: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja cumpre todo o padecer de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós temos aquele autor, que eu me esqueço o nome dele agora, que a igreja é crucificada. Qual é a pose da igreja diante do mundo? Ela é crucificada. A igreja não é triunfante. Triunfante é só lá na glória. Enquanto aqui na terra nós somos igreja militante padecente, ou seja, militamos a causa do evangelho, porque o nosso papel é evangelizar. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre isso. E enquanto postura, nós somos uma igreja crucificada. E é muito interessante, porque quando a gente entende a questão da crucificação, nós entendemos que nós estamos crucificados do lado de Jesus. E na verdade é como se Jesus estivesse aqui e nós aqui, crucificados rosto a rosto com Jesus. Padecente a causa de Jesus. Padecente o evangelho de Jesus. No mesmo amor de Jesus pelas almas. Vê se você percebe essa questão. A igreja é corpo de Cristo. A igreja teve Cristo que padeceu por ela mesma e agora ela compartilha e partilha da dor de Cristo pela humanidade. Isso é muito lindo, isso é um mistério muito intrínseco. Muito linda essa perspectiva paulina. É claro, nós não estamos aqui para destrinchar esses versículos, que seria maravilhoso, mas daria uns vídeos imensos e intensos, por que não dizer? A minha consideração específica a partir de pertença e ministério. Então vamos ponderar só nessas questões. Aos Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Primeira coisa que a gente vê nesse versículo, essa besterol que o povo anda falando aí, não, porque Satanás está debaixo dos nossos pés. Não está, não. Tá? Está debaixo dos pés de Jesus. De Jesus Cristo. Está debaixo dos pés da igreja enquanto corpo de Cristo. E acredite, não há uma referência na Bíblia onde fala que eu sou igreja. Não há essa referência. Todas as vezes que fala da referência do povo enquanto igreja, está falando de nós. Nós enquanto igreja. Então essa questão de desigrejado que existe por aí, esse pessoal que abre e fecha aspas, né, essa palhaçada, né? Não, eu vou ser crente em casa, isso não existe. Igreja é corpo. Não existe um braço solto e esse braço tem vida em si mesmo. Ele tem que estar ligado ao resto do corpo e à cabeça, que é Cristo. Logo, ser crente em casa, meu filho, é uma coisa que não tem sentido, nem na doutrina, nem na escritura. Isso é muito sério. A doutrina nos classifica enquanto corpo de Cristo. E enquanto corpo de Cristo, devemos estar ligados ao seu organismo. Olha que coisa interessante isso. E esse organismo está ligado à cabeça, que é Cristo. Não é o cabeça, não é uma cabeça, é a cabeça, ponto, não tem outra. Não existe corpo com duas cabeças, isso aí é aberração ou qualquer outra coisa do tipo. Vê se você percebe. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ou seja, é a cabeça que comanda tudo na diversidade das tarefas do corpo. Olha que coisa interessante, tudo provém dele. Nós sabemos cientificamente que é da nossa cabeça, do cérebro, que provém todas as autorizações, vamos colocar assim, para o bom andamento do nosso corpo.
Assim é Cristo e a igreja. Olha que mistério profundo. Isso aqui não é opinião de professor, opinião de pastor, opinião de teólogo, não tem nada a ver com isso não, meu filho. Isso aqui é a doutrina da igreja, e a doutrina nos ensina essa perspectiva. Evidentemente, a doutrina é fundamentada na Escritura. Fora da Escritura não tem doutrina, tem especulação, tem opinião, tem qualquer coisa, menos doutrina da igreja. É necessário nós observarmos isso. Esse negócio que anda por aí dizendo, eu sou dos três. Três quem, gente? Né? Que negócio é de três? Jesus é o dono. Jesus comprou. Jesus é a cabeça. Que três é esse? É Jesus que comprou para si um povo santo. É verdade que Jesus revela não só o Filho, mas ele também revela o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não são três deuses. São três pessoas em um único Deus. E nessas três pessoas do único Deus, a igreja pertence à pessoa do Filho, Jesus Cristo. Isso é muito sério dentro da questão. O Espírito é o ornamentador da igreja. É aquele que prepara a igreja para se casar com o Filho. Logo, a esposa do Filho é a igreja e o esposo da igreja é o Filho, Jesus Cristo. Como diz lá em Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Essa expressão é belíssima, porque o Espírito, aquele que prepara a noiva, diz, vem, ela já está pronta, ela já pode casar com seu amado. E a igreja diz, vem, ou seja, ela anseia para encontrar com seu amado, na fórmula definitiva, que é o porvir ou as bodas do Cordeiro, como vocês queiram chamar. Isso é muito interessante. Tem que ter essas coisas na cabeça da gente. Isso é fundamental para nós entendermos a identidade da igreja enquanto povo de Deus. A identidade da igreja enquanto corpo de Cristo. Em latim, né? Corpus Christi. A identidade da igreja enquanto nação santa. E essa nação tem governo. Jesus Cristo. Qual é o ministério da igreja? O ministério da igreja, essa é a menor parte do nosso vídeo, nós vamos entender como mater et magistra. O que é isso? Mãe e mestra. Mater, mãe. Magistra, mestra. A igreja, enquanto mater et magistra, se comporta enquanto mãe, que acolhe a todos indiscriminadamente. Uma mãe nunca acusa o seu próprio filho. Pode ser o pior traste da face da terra, mas ela o acolhe, ela não o abandona, ela não o expurga. Se ela é mãe mesmo de verdade, enquanto ofício, ela entende que ela deve acolher a todos, indiscriminadamente, de cor, indiscriminadamente de raça, indiscriminadamente de questões sociais e outras cositas mais. A igreja do Senhor, verdadeira, santa, acolhe a todos, porque Jesus morreu por todos. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, quem crê em Jesus adentra para esta igreja. E ela a acolhe, ou ela os acolhe indiscriminadamente. Digamos que o único passe que existe aí para a questão de adentrar a igreja significaria, não estou falando aqui do rito, né, de aceitar, de batismo, de comunhão, dessas coisas, mas o credo. Eu creio que ele é o Cristo, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio que ele é o Deus revelado, eu creio que ele é o enviado de Deus, eu creio que ele é o Salvador do mundo, eu creio que ele é o Salvador dos meus pecados e eu creio que eu sou pecador que preciso deste Salvador. Logo, este é teologicamente o passe para a adentrada ou para adentra dessa pessoa a igreja. Me perdoe usar essas palavras um pouco obtusas, mas eu não consigo encontrar outras.
A pessoa, para entrar na igreja, ela precisa crer no Filho de Deus. Jesus Cristo, Deus revelado no homem. Deus que revela Deus todo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Magistra ou madistra, como vocês queiram, é porque ela ensina, ela doutrina. É por isso que eu me esforço tanto por este canal. É por isso que Paulo vai dizer, por vossa causa eu me gastarei e deixarei gastar mais. Porque a igreja que está preocupada em ser igreja, ela tem que estar preocupada em ensinar. A mãe que cria é a mãe que ensina. Criar é ensinar. Ensinar é apresentação da vida, é demonstração da vida, é testemunho da vida, é mostrar como que é a vida, é mostrar como que funciona a vida. E aqui no caso, funciona como mostra, como procede a doutrina da igreja. Qual é a doutrina da igreja? Os ensinamentos baseados na palavra. Eu conheço gente que se diz igreja, está na igreja há não sei quanto tempo, bate no peito e diz, eu sou crente há tanto tempo, eu sou católico há tanto tempo, mas nunca sequer teve a alegria de ler toda a Bíblia. Isso é triste. Mas como que você pode dizer que é igreja, uma vez que você nem sabe o que é que o Deus da igreja fala? Você até hoje não conseguiu ler a carta magna da igreja. Sabe sobre as orações, sabe sobre o rito, sabe sobre a liturgia, sabe sobre os problemas, sobre os pecados, sobre os defeitos, mas não sabe o que é a igreja. Então, meu querido, para 2019, agora ano que se aproxima, se nós estamos assistindo isso antes do ano começar, ou para o ano que se aproxima, faz um projeto na sua vida. Eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou ler a Bíblia inteira. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Então, pelo menos leia o Evangelho. Para você saber de Jesus, o dono da igreja, o Deus da igreja. Eu vejo crentes orando por aí e fazendo orações todas e terminando. Eu oro isso, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como assim, gente? Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Tudo que opera em nós é operado pelo Espírito Santo. Todo o trabalhar da igreja é trabalhado pelo Espírito Santo. Mas a assinatura em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que diz, tudo que pedides ao Pai, crendo, recebereis em meu nome. Jesus deixa assinado para a igreja uma carta em branco. Agora peça. A assinatura é em nome de Jesus Cristo. Que a gente ora ao Pai. Então toda a nossa oração termina em nome de Jesus. O único ato que a gente usa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é no batismo em águas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mergulha a pessoa em águas. O resto, tudo em nome de Jesus. Eu imponho as mãos para Jesus curar, em nome de Jesus. Eu imponho as mãos para louvar, em nome de Jesus. Eu levanto as mãos para louvar, em nome de Jesus. Eu estou ministrando a palavra em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou buscar batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Eu vou orar para Jesus trazer providência em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. E o Pai nos ouve. Em nome do Filho. É Jesus que dá legitimidade à igreja. Porque entende-se que não é uma igreja desgovernada, mas uma igreja governada pelo cabeça. É por isso que eu insisto tanto em algumas prerrogativas. Não é porque eu quero ser chato, é porque a igreja é mater et magistra. É aquela que acolhe a tudo e a todos, sem discriminar ninguém, sem expurgar ninguém. Mãe não bota para fora, pelo contrário. Mãe que é mãe sempre acolhe. Pode ser o pior filho do mundo. É o meu filho. E pior ainda, né? É o meu filho lindo. Pode ser o bichinho mais feio da terra. Que é o meu filho lindo. E ela ensina. Ela incansavelmente ensina. Então, se tem isso na sua cabeça de acolhida e de ensino da doutrina, logo podemos nos considerar igreja. Sobretudo, se temos Ele, Jesus Cristo, como a cabeça. Que o Senhor vos acompanhe. Que o Senhor nos dê a bênção
Que o Senhor nos dê a paz e o que o Senhor nos dê a luz, que é a sua palavra, para nos guiar nestes dias escuros. Obrigado pela parceria.